Peço que os irmãos abram, por gentileza, as suas Bíblias comigo na Epístola aos Efésios, no capítulo 6. Eu peço que os amados me acompanhem na leitura do versículo 14. Efésios, capítulo 6, versículo 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Quero só que você veja no nosso slide uma ideia da couraça da justiça, romana. Então temos aqui a couraça romana, um protetor tremendo, algo naquela época que se tinha de melhor para proteger. A couraça era parte, então, da armadura que protegia o tronco do soldado. Protegia órgãos vitais, como o estômago, o fígado, protegia também os pulmões, os intestinos, o pâncreas. Então, essa couraça, ela era muito importante na vida de um soldado romano. Na verdade, preservava, ajudava a proteger a sua própria vida. E é bom ter isso em mente. Sabe por quê? Porque existe algo ainda maior por trás disso. O maior papel que essa couraça tinha era proteger justamente o coração do soldado romano. Então essa couraça tinha não só que proteger outros órgãos vitais, mas principalmente proteger o coração do soldado. E gostaria também que você tivesse uma ideia agora do porquê o apóstolo Paulo, ele fala: mantenham-se firmes, cingindo-se com a couraça da justiça. Justiça, dar a cada um o que lhe é devido. Esta frase é de Cícero e ela tem sido usada, inclusive até hoje, na justiça ou no direito, para explicar de maneira muito rápida o que significa justiça. Mas eu gostaria também de levá-los a entender que não podemos nos confundir, ou seja, não confunda justiça com o direito. Há grandes diferenças aqui entre justiça e o direito. Direito é simplesmente o que é correto. É isso que nós podemos entender. E juridicamente indica o ordenamento legal que disciplina, por exemplo, a nossa vida em sociedade. A nossa vida tem como regulador o direito. O direito, então, procura administrar a justiça. Mas como a justiça é um fruto do próprio esforço humano, a gente sabe que nem sempre isto acontece. Muitas vezes, inclusive, o direito ele é usado como instrumento de poder até mesmo contra a justiça. Quantos aqui já não tiveram alguém que falaram: puxa vida, eu não vi justiça sendo feita. O direito foi aplicado, mas eu não vi justiça sendo feita. Quando nós falamos isso, quando nós ouvimos algo assim, quando nós mesmos nos posicionamos, eu não estou vendo justiça nessa decisão. Eu não estou vendo justiça nesta causa. A causa, ela tem aqui um direito, mas eu não vejo justiça sendo feita. Nós estamos esquecendo que isso acontece porque o homem está justamente no seu esforço procurando fazer justiça. Então, consequentemente, as injustiças virão. E por causa, então, da própria iniquidade humana, algo pode ser direito, no entanto, sem ser justo. Algo pode até ser direito, mas sem ser justo.
é isso que a gente vê na prática também. Olha, ganhou a causa, ganhou aquela situação, mas não foi justo. Por quê? Porque há uma influência humana por trás. E como há uma influência humana, como há o fruto justamente da própria iniquidade humana, então é claro que isso acontece em muitos momentos da nossa vida em sociedade. Mas eu gostaria também que você entendesse que o apóstolo Paulo ele tem um propósito. Qual o propósito? Justamente dele usar a couraça romana, né, para nos ensinar isso. Que ilustração, na verdade, ele tem por trás disso? Que metáfora exatamente está sendo usada aqui para entendermos o assunto? Então, pretendo compartilhar com os irmãos. É bem simples. Primeiro, a justiça é recebida de Deus. É isso que o apóstolo Paulo ele está convidando a todos os cristãos, a toda a igreja a viver. Ou seja, a justiça é recebida de Deus. Nós não temos, portanto, justiça própria. A Bíblia nos informa de maneira muito clara que a natureza humana ela está corrompida e, por isso, todas as ações humanas estão contaminadas por natureza, né, pelo mal. Então, por isso é que nós temos aqui a couraça, mas couraça da justiça. E há algo tremendo ainda aqui para aprendermos, ou seja, por causa também dessa nossa natureza corrompida, o homem, ele acaba falhando na administração da justiça. Ele acaba falhando na busca pelo bem-estar de todos. Ele acaba falhando na busca pela igualdade social. Ele acaba falhando na administração dos recursos humanos e materiais. Todos os dias nós somos bombardeados com informações na mídia que mostram claramente isto acontecendo. A maneira incorreta de como a administração pública é feita. Nós somos bombardeados com informações diárias a respeito, meus amados, da saúde que deveria existir, do direito que existe, mas na prática não existe justiça. Nós vemos então pessoas sofrendo, apesar de ter o direito. Nós vemos pessoas sendo injustiçadas em nome de um direito que também foi aplicado. Nós vemos então que não existe igualdade social, porque tudo isso está contaminado pela ação humana. Então, a justiça, o apóstolo Paulo, ele está nessa ilustração usando a couraça para dizer, é justiça divina, não é justiça humana. A justiça humana falha. A justiça humana está contaminada. A justiça humana, ela não consegue fazer com que, de fato, as coisas aconteçam como o Senhor, ele pretende. E esquecemos muitas vezes que o nosso próprio Deus, o Eterno, ele é chamado em hebraico, no Antigo Testamento, de Jeová Tissiriknu, que significa Deus é nossa justiça. Um dos nomes de Deus em hebraico é justamente isso. Deus é nossa justiça. E Ele é totalmente justo. E com a ajuda dEle, nós podemos também viver e ter uma vida justa. Eu acho interessante que até pessoas descrentes, não salvas, que não são templo do Espírito Santo e não sabem, vindo às vezes na mídia, elas falam, pedimos justiça. E alguns até dizem que a justiça de Deus seja feita. E outros falam, a justiça de Deus não falha. E não sabem que estão falando uma grande verdade, mas não podem viver. Não sabem que o nome justamente é também de Deus no hebraico, é Jeová Tissiriknu, que significa o Deus de nossa justiça. E quando eu ouço isso sendo falado, quando eu ouço isso sendo anunciado, eu paro e penso, que oportunidade de falar da justiça divina. Que oportunidade nós temos
numa relação com pessoas da nossa escola, do nosso trabalho, do nosso convívio diário, da região onde nós moramos, pessoas com quem conversamos, que falam muitas vezes isso, e deixamos a oportunidade passar e não falamos da justiça de Deus. Então é importante pensar que a justiça, de fato mencionada aqui pelo apóstolo Paulo, ela é recebida de Deus. Mas como eu posso entender isso de uma maneira muito mais prática? É simples. A justiça de Deus, em segundo lugar, ela protege o nosso coração. Lembre-se, a couraça romana, ela tinha por objetivo, proteger órgãos vitais como o estômago, o fígado, os pulmões, os intestinos, o pâncreas e também o coração. Mas o que o Senhor ele começa a nos ensinar é que essa couraça que o cristão tem que vestir, ela é a couraça da justiça de Deus. Justiça de Deus que protege o nosso coração. Satanás, amados, ataca frequentemente o nosso coração. E a palavra coração, na Bíblia, muitas vezes ela quer dizer mente também. E muitas vezes ela quer dizer alma, a fonte de todas as nossas emoções. Por isso que às vezes nós não entendemos que a palavra coração na Bíblia é uma figura também a respeito do que está em nossa mente, mas também como fonte de toda a nossa emoção. Isso nós entendemos, porque quando nós levamos um susto, o coração dispara. Quando nós, na verdade, encontramos aquela pessoa por quem me apaixonei, no meu caso, isso diariamente acontece com a minha amada Ede, meu coração de novo dispara. É uma alegria quando eu vou buscar no trabalho, é uma alegria quando está em casa, e eu fico feliz. Damos todos os sinais de que o coração, ele também é um indicativo da fonte de nossas emoções. Ele passa aquilo que a alma está vivendo. Então, Satanás ataca frequentemente o nosso coração, o centro das nossas emoções. Ele ataca a nossa dignidade e confiança. O que eu preciso aprender aqui é que, vestindo a couraça da justiça, a justiça divina é essa couraça, que protege, então, as nossas emoções, que são frequentemente também as nossas emoções, o nosso coração, a nossa alma, tomada de medo, insegurança, tomada por raiva, tomado por rancor, decepções, frustrações que vêm e atingem o nosso coração. Você quer proteger o seu coração dos ataques do diabo? Você quer proteger a sua alma dos ataques do inimigo? Você quer proteger a sua vida de toda injustiça ou de toda insegurança, de todo medo, de toda raiva, de toda decepção e rancor ou frustração? Vista a couraça da justiça. E assim você está protegendo o seu coração à luz do que a palavra de Deus nos ensina. A couraça é uma proteção usada justamente contra acusações e censuras do inimigo. O inimigo, muitas vezes, ele vem e se levanta acusando, mostrando que você é indigno, que você não merecia. Mas, ao invés disso, de termos o ataque do inimigo atingindo no nosso coração, nós temos, então, essa justiça, a justiça de Cristo, imputada por Deus e recebida pela fé, a qual guarda os nossos corações contra as acusações de Satanás e protege o nosso interior contra os ataques do nosso inimigo. Você já percebeu que quando você está abatido, seja fisicamente, emocionalmente, uma palavra que não te machucaria tanto, uma situação que não iria fragilizar tanto a sua vida, acaba tendo esse efeito? Porque nós, naquele momento, não estamos vestindo a couraça da justiça. Nós não estamos equipados, de fato, como o Senhor, Ele quer que nos equipemos. E Ele quer que você entenda isso na sua vida. E viva também essas verdades.
Algo interessante que eu também gostaria de compartilhar com os irmãos é que a couraça, ela nos lembra de justificação. Por isso, couraça da justiça. O que é a justificação? É bem simples. Ato ou ação que desfaz ou anula qualquer imputação feita a alguém. Teologicamente, amados, significa que o sacrifício de Jesus anula o nosso pecado e nos coloca no padrão de santidade de Deus. Por isso, o inimigo nos odeia. Porque quando ele olha para você que é falho, quando ele olha para você que está na carne, que é um ser humano no sangue, e vê sobre a sua alma o sangue do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele sabe que não pode acusá-lo, porque você já foi justificado e por isso tem paz com Deus. É isso que o Senhor, ele está nos ensinando. Então isso nos lembra da justificação. E Paulo, inclusive, ao usar esta peça como metáfora, né, da indumentária do soldado romano, então ele usa como metáfora para exemplificar a justiça que tinha justamente que ser vivida pelos cristãos. E isso acaba apontando para um texto em Romanos capítulo 8, que você vai entender um pouco melhor agora. Romanos capítulo 8, eu peço que você abra aí comigo. No versículo 31, nós temos algo tremendo aqui. Romanos capítulo 8, versículo 31 até o 39. Mas eu gostaria que você me acompanhasse aqui na leitura, porque para exemplificar essa justiça, né, Paulo ele tinha em mente a justificação que encontramos nesse texto de Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. No 31 diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Amados, por favor, repita comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Percebeu o que o apóstolo Paulo ele está fazendo? Ele está levando a cada um de nós a lembrar da couraça que nos protege. Mas não é uma couraça qualquer. É a couraça da justiça, que aponta para a justificação divina. E aí ele começa, então, a trabalhar pela ação do Espírito Santo e diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aí o apóstolo Paulo, ele quer que você, vestindo essa armadura, na direção do Senhor, ele então entra em cena e fala mais uma vez: quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Percebe o que o Senhor está nos ensinando? Que essa couraça é tremenda. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Porque se você está justificado, se você vestiu a couraça da justiça, meu amado, situações dessa vida não podem, em nenhum momento, ser maior do que o poder dessa couraça. Essa couraça da justiça nos protege. Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Então, há situações onde talvez você coloque: é injusto o que eu estou vivendo. Eu acho injusto o que Beltrano ou Ciclano está vivendo. Eu acho injusto uma situação dessa. Meus amados, o Senhor não esconde que na vida do cristão pode existir tribulação, pode existir angústias, pode existir perplexidade, pode existir, na verdade, perigo, até mesmo fome ou nudez. O que o Senhor nos ensina é que nada disso pode nos separar daquele que nos justificou, o Senhor Jesus. Amém? Nada, absolutamente nada. Então temos que parar
e pensar nisso. No versículo 37 diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou convencido de que nem a morte, mesmo que eu morra, nem a vida, nada que está acontecendo nesse momento, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, coisas que estou vivendo agora, nem o futuro, situações que eu desconheço que eu vou viver, nem quaisquer outros poderes, nem altura, nada acima de mim, nem profundidade, nada abaixo de mim, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, que coisa tremenda! A gente poder, então, vestir a couraça que nos lembra justamente da justificação, por isso chamada pelo Senhor de couraça da justiça. Isso quer dizer que não podemos confiar em nossa própria justiça ou santidade para vencer o inimigo, mas temos que confiar na justiça que vem de Deus. E isso acontece através do sacrifício de Jesus. Por isso é que o Senhor nos diz: nada, absolutamente nada, nem anjos, nem potestades ou autoridades poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando somos justificados, o próprio Espírito Santo, ele opera em nós a obra de santificação. Sim, toda pessoa justificada, ela tem de maneira muito visível na sua vida a santificação. Uma vida separada para Deus, uma vida consagrada para o Senhor, é o que o Senhor nos ensina em sua palavra. E nós precisamos viver isso. Eu estou acompanhando uma família no discipulado que vem pela manhã. Ele é indiano, ela é paraguaia, é uma mistura boa, né? E como indiano, para receber Jesus como seu Salvador não é difícil, porque eles têm milhões de deuses, por que não ter mais um? Entende a complexidade, a dificuldade? Mas nós estamos trabalhando. E eu estou, então, nesse discipulado, levando-os a entender que só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um mediador, só um Criador, e que é suficiente para, de fato, redimir a vida do homem, salvar o homem, justificar o homem e santificar o homem. Mas, na semana passada, ele tem alguns vícios, né? Como algumas pessoas têm, e algumas, inclusive, se dizem cristãs, mas ele tem alguns vícios. E ele disse: olha, mas isso é tão normal, não tem porquê se incomodar com isso. Se eu estou fazendo mal, é contra mim mesmo. Então eu posso fazer o que eu quiser. Ele é muito inteligente. Mas não por isso. Ele é muito capaz, ele tem um bom conhecimento. Mas eu olhei para ele e falei: sabe, rapaz, a palavra de Deus nos ensina que uma das obras do Senhor na vida do cristão é a santificação. É uma vida separada para o Senhor. Sabe por quê? Porque somos justificados pela fé e por isso temos paz com Deus. Então, tudo aquilo que está te aprisionando, só o Senhor Jesus tem poder para libertar a sua alma e a sua vida de tudo aquilo que está te aprisionando. Mas uma coisa é certa: a carne, ela terá que ser vencida. Ela terá que ser crucificada. A sua vontade, a sua paixão é algo que você vai ter que aprender a estar, na verdade, levando à morte todo dia. Então o Senhor, Ele também nos ensina isso, e muitas vezes nós esquecemos que o Espírito Santo, Ele opera em nós a obra da santificação, uma obra conjunta com o crente, entendeu? O Senhor, Ele opera isso na minha vida, mas Ele opera isso junto com o próprio crente. Então, eu já adiantei, isso é uma obra do Senhor,
que nós temos que ver na sua vida, mas ela acontece em conjunto. Você tem que separar a sua vida para Deus. É isso que o Senhor nos ensina em sua palavra. Não esqueço de quando fumava, por exemplo, de uma experiência que tive desastrosa. Eu tinha 6 meses de convertido. Eu consegui largar outros vícios naquele período, mas não consegui largar o cigarro. Mas eu fiz uma coisa que eu considerava muito boa. Eu não comprei, Marcelo, mais cigarro. E passei a ser o maior filão de cigarro. Era horrível. Porque eu me comprometi, não compro mais. E não comprei mais. Mas o que eu passei a pedir era horrível. Eu tinha condições de comprar. Mas era triste aquele vício. E às vezes, mesmo já tendo aceito a Jesus, mesmo estando me preparando para o batismo, eu tinha uma dificuldade tão grande que às vezes eu levantava de madrugada e ficava procurando as bitucas que o meu pai tinha deixado no cinzeiro. E uma a uma eu acendia para saciar aquilo que me escravizava. E às vezes eu não achava, eu esperava alguém passar na rua, um desconhecido, e pedir um cigarro. Na hora que eu fazia isso, eu tinha que me acalmar. Depois, então, que parecia que eu estava calmo, eu caía numa tristeza profunda. E às vezes até chorava. Eu aceitei Jesus. O que está acontecendo? Eu sou templo do Espírito Santo, eu sei disso agora, o que está acontecendo? E eu pedi a Deus, como muita gente, para, na verdade, Ele me libertar daquilo. E eu não sabia que Deus ia me atender da seguinte forma. Tinha 6 meses que eu já tinha Jesus e fazia, eu lembro que uns 15 dias, mais ou menos, 2 semanas que eu não fumava. Eu estava numa alegria tremenda, porque na semana seguinte eu seria batizado. E o pessoal da minha igreja ia jogar futsal, futebol de salão. E todo sábado, às 10 horas da manhã. Então, eu me preparei, fui para a feira mais cedo. Eu fazia hábito dos nordestinos fazer feira todo sábado. Todo sábado a gente tem que fazer feira. Então, eu fui fazer a feira cedinho, era minha responsabilidade. E eu fiz a feira para casa, comprei tudo o que eu precisava. Né? No Nordeste é assim, né, filha? Você veio de lá, é assim ou não é? Então, a gente faz isso. Eu comprava tudo, eu comprava carne, eu comprava frutas, eu comprava legumes. Eu não era casado. E nem os meus pais me davam dinheiro. Era meu dever. E eu ia lá e fazia. E colocava tudo o que precisava em casa e meu pai comprava as outras coisas. E eu então estava indo para casa. Encontrei um chegado. Ele abriu um maço de cigarro na minha frente. Tinha 2 semanas que eu não fumava. Eram umas 9 horas da manhã. Era um cigarro horrível. Nenhum é bom, mas Continental era uma desgraça. O cigarro ruim. Mas naquela manhã parecia o melhor cigarro do mundo. O pecado, ele faz isso. Até uma coisa que você sabe que é ruim, de repente parece boa. E eu então fiquei vendo, não resistir, mas eu sou esperto. A igreja onde eu me converti era no meu bairro. E várias pessoas da minha igreja eram do meu bairro. Eu olhei bem. Porque se tem alguém esperto, era eu com 21 anos de idade. Aí eu olhei bem, não vi ninguém da minha igreja. E aí? Sai um aí? Opa, tá aí, Marcão. Amados, eu vou ser sincero para vocês, não quero escandalizar ninguém. Mas que cigarro. Fumei aquele cigarro. E já me preparei para ir jogar futebol. Algo que eu aprendi quando comecei a fumar aos 12 anos, para esconder da minha mãe, é que não adiantava só mascar chicletes. Um amigo ensinou que eu tinha que pegar capim e passar na mão. Não estou ensinando ninguém, em nome do Senhor Jesus. E tinha aqueles matos que a gente tirava uma parte branca do capim,
você mastiga. Não estou ensinando, mas funcionava. E eu fui para a reunião dos jovens mascando o que eu podia. Chicletes e mais aqueles capim. Era inteligente demais. Aí cheguei lá, ninguém percebia nada, esqueci, foi o dia, no sábado à noite, intercâmbio com 3 igrejas batistas no bairro, né, da região. Estou lá na congregação, as jovens, eu estava entusiasmado, que coisa tremenda, eu não sabia que os crentes se divertem tanto, como é bom ser crente. Terminou a reunião, aquela alegria, e comemos, e bebemos, né, que suco, foi uma maravilha, né, tomamos que suco, foi uma delícia aquela reunião, melhor que eu tive. E a irmã Glorinalva, pequenininha, conselheira dos jovens, veio na minha direção com a cara fechada, pôs a mão na cintura, olhou para mim e olhou assim e falou, eu vi. Quando ela falou, eu vi, eu gelei. Falei, oh meu Deus. E eu fui pego. A casa caiu. E eu olhei para ela com aquele peso. Porque quem está no erro, não importa se é esse vício ou outro, não há justificativa se você conhece a verdade. Você sabe a verdade. Eu estou falando a verdade. É assim ou não é? Você sabe que não há justificativa. Nada justifica um crente no Senhor Jesus Cristo com um copo de cerveja. Nada justifica um crente no Senhor Jesus Cristo com qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Nada justifica um crente no Senhor Jesus Cristo com qualquer outro tipo de vício. Mas eu tinha aquele. E eu olhei para a irmã Glorinalva com peso, uma dor. E eu então disse para a irmã Glorinalva, irmã, ora por mim, eu vou parar de fumar. E ela foi mudando o semblante, foi ficando vermelha, e eu percebi que não estávamos falando a mesma coisa. Ela olhou para mim e falou, Marcos, eu vi você se engraçando com a moça da outra igreja. Era só isso. E era verdade. Aí eu parei, e naquele momento eu tive uma convicção. Eu tinha pedido a Deus, Senhor, me liberte. Senhor, me ajude. Senhor, me dê condições para vencer isso. E naquele momento, no meu coração, na minha mente, o Deus de amor me confortou, me segurou, e eu entendi, os olhos do Senhor estavam sobre mim. Não importa o quanto eu tentasse esconder, Ele estava sobre mim. Era a Ele que eu estava entristecendo. Era o templo dele que eu estava contaminando. E é naquela noite, eu abracei a irmã Glorinalva e falei, a sua vida foi usada. E nesse momento eu aceito o que Deus fez. E desde aquele dia, para a glória, unicamente a glória de Deus, nunca mais. Nem sequer vontade, longe. Mas eu tenho uma compreensão tremenda com aqueles que precisam entender o que é justificação. Naquele dia eu entendi que nada me condenava, mas que eu tinha que ter a minha vida separada para Deus. Era algo entre Deus e eu. Era algo que dependia dos dois. O Senhor estava usando uma situação, o Senhor estava mostrando, mas eu tinha que tomar a minha decisão e viver a justificação. É isso que o Senhor nos ensina. Quando somos justificados, o Espírito Santo então opera em nós a obra de santificação. É uma obra conjunta com o crente, no qual inclusive este que é crente assume de forma gradual o próprio caráter de Cristo na sua vida. O caráter de Cristo é visível na sua vida? Há vícios que estão te escravizando? Há dependências ou dependente aqui de alguma coisa química além do cigarro? Será que drogas ilícitas, como o cigarro e a bebida, fazem parte da sua vida? Será que as drogas, então, ilícitas,
como maconha, cocaína ou qualquer outro tipo de droga sintética ou não, faz parte da sua vida. Porque quando o Senhor diz, vista a couraça, Ele está dizendo a couraça da justiça. A justificação está aqui. E o Senhor nos ensina isso. Portanto, amados, o Senhor nos ensina que gradualmente eu tenho o caráter de Cristo. Em particular, um caráter justo, um caráter íntegro. E o apóstolo Paulo, ele usa esse termo de uma forma muito clara, aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 24, quando ele diz assim, Efésios 4, 24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então você está revestido do novo homem, ou o velho homem ainda está visível na sua vida? Porque se você ainda é escravo de vícios, conhecendo a verdade, se você ainda está vivendo dessa maneira, você não tem se revestido do novo homem em Cristo Jesus, o Senhor. Nós estamos nos revestindo e buscando aquele velho homem porque queremos pecar. E é isso que o Senhor não quer que você viva. Por isso ele diz, vista a armadura da justiça, a couraça da justiça. No capítulo 5 de Efésios, versículo 9, diz assim, amados, Efésios 5, 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Você quer saber se uma pessoa vive na luz? Anda na luz? Você vai ver na vida dessa pessoa, fruto de justiça. E ela então vai dar evidências disso. E uma evidência de justificação é também você, em conjunto, está andando com o Senhor e o Senhor tendo liberdade na sua vida, e a santificação faz parte da sua vida. A consagração faz parte da sua vida. E isso é importante nós entendermos, amados. Eu quero terminar essa palavra, essa mensagem, fazendo a aplicação final. Afirmando para os amados, ande por caminhos de justiça. Quais são os caminhos que fazem parte na sua vida nesse momento? São caminhos de justiça? É possível ver a obra da luz na sua vida? É possível ver a verdade na sua vida? É possível ver a justiça na sua vida? As suas obras, as suas falas, elas indicam isso. As suas atitudes, o seu comportamento indica isso. Mas também coloque a couraça da justiça sobre o seu coração. Coloque a couraça da justiça sobre o seu coração. Proteja o seu coração. Tenha a sua alma protegida por essa couraça da justiça. E nós estaremos sendo mais um canal de bênção do que apenas interessados em que pessoas nos abençoem. Nós é que estaremos abençoando e não esperando simplesmente ser abençoados. Nós é que estaremos aprendendo a dar e não só querendo receber. É isso que o Senhor, Ele vai também nos ensinar. Em Cristo, eu posso afirmar também que você pode triunfar sobre os exércitos das trevas. Você quer ser o vencedor? Quer triunfar sobre os exércitos das trevas? Vista a couraça da justiça. Quer entender isso na prática? Com um pouquinho mais de detalhes? Então presta atenção. Você precisa pedir perdão para alguém? Você precisa perdoar alguém? Pense agora nisso. Porque se você falar, pastor, eu quero vencer.
Eu quero viver essa justificação. Eu quero que as obras dessa justificação sejam visíveis na minha vida. Então eu começo a fazer perguntas aqui, você responda para você mesmo. Que Deus tenha liberdade de examinar o seu coração. A obra é conjunta. O Espírito Santo fala, você ouve e vê como está o seu coração e a sua mente, a sua alma. Você brigou com alguém? Você deixou de falar com alguém? É claro que não nessa igreja. Nessa igreja não tem crente dodói. Aqui todo mundo é maduro. Ninguém vira o rosto para ninguém. Ninguém deixa de cumprimentar ninguém. É uma alegria aqui. Todo mundo se fala, todo mundo se cumprimenta. Que fervor, que alegria. Estou falando de gente lá fora. Gostaria. Então a minha pergunta é, você brigou com alguém? Você deixou de falar com alguém? Você tirou alguma coisa de alguém? Tem algo a restituir? Você está mentindo para alguém? Você falou mal de alguém? Você vive em mentira e agora precisa dizer a verdade? Se você se viu em algum momento aqui e você é salvo pelo Senhor Jesus, templo do Espírito Santo, por favor, meu amado, ande por caminhos de justiça. Coloque a couraça da justiça sobre o seu coração. Você pode triunfar sobre os exércitos das trevas. Você pode ser mais do que um vencedor, porque é isso que o Senhor nos ensina em sua palavra. Amados, nós esquecemos que estamos em guerra. Estamos em guerra e esquecemos. É uma guerra real, porém pouco conhecida e reconhecida. É uma guerra invisível, mas que por vezes se torna visível. É uma guerra no plano espiritual, mas que constantemente afeta a vida natural. É uma guerra que já dura milhares de anos, mas que terá um fim. É uma guerra com um fim conhecido, mas que nem por isso é menos terrível. Uma guerra entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a verdade e a mentira, entre os anjos e os demônios, entre Jesus e o diabo. É uma guerra pelo controle do universo. É uma guerra pelo controle das almas. Essa batalha, ela é real, ela é diária. Cada um de nós está envolvido nessa batalha, saiba disso ou não. Queira ou não, acredite ou não. Batalhas estão sendo travadas na mente, no coração, nas almas. Você quer ter vitória e está protegido. Vista a couraça da justiça. Veja agora. A batalha, vença agora, me desculpe, agora a batalha contra a mentira. Vença a batalha contra os vícios. Vença a batalha que você só pode vencer somente em Jesus. Não há outra pessoa. Como diz o Senhor na sua palavra, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, vestindo a couraça da justiça. Qual será a sua decisão? Será que nessa noite, em algum momento, junto com o que o Espírito Santo está falando, você viu também o que precisa fazer? Será que você entendeu que de maneira conjunta, essa libertação ela é real, ela vem do alto, e agora você vai se revestir do novo homem, da nova mulher que é em Cristo Jesus. Mas o Senhor, Ele está nos dando a oportunidade. Qual será a sua decisão? Que passo você dará? Continuará num estilo de vida que não revela o caráter de Cristo? Continuará com atitudes, comportamentos, falas que não refletem a luz que você diz crer? Continuará como escravo de pecados, sejam eles quais forem, quando você sabe que Jesus Cristo já morreu por eles?
e que pode te dar a vitória e que depende da sua decisão. Qual a sua decisão? Curvemos nossas cabeças.